Johnny Depp. Acho que ele enlouquece em um segundo. Mas isso te incomoda? Esse nível de atenção, o que você faz? Eles pareciam perfeitos na tela. O pirata audacioso e o herói destemido navegando pelo caos e charme. Mas por trás das câmeras de Piratas do Caribe, as coisas não eram tão fáceis quanto pareciam. O que ela viu, o que ela sentiu e por que ela escolheu falar agora, depois de todo esse tempo? Uma estrela em ascensão encontra uma lenda pirata. Antes de se tornar um nome conhecido por todos, Keira Knightley era apenas uma jovem de 19 anos entrando em um mundo muito maior do que imaginava. Era 2002, e Hollywood estava em polvorosa com a mais recente aposta da Disney, uma aventura pirata inspirada em uma atração de parque temático. Parecia arriscado, até mesmo bobo para alguns, mas para Keira, Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra era a chance de uma vida. Ela vinha de um papel de destaque em Bend It Like Beckham, e de repente recebeu uma proposta para atuar ao lado de Johnny Depp, uma das estrelas mais imprevisíveis e magnéticas do cinema. Keira admitiria mais tarde que nunca esperou que o filme se tornasse um fenômeno global. "Achei que seria um trabalho divertido de verão", disse ela certa vez. Mas esse trabalho de verão se transformaria em anos de sequências, turnês de imprensa e o papel que definiria o início de sua carreira. Elizabeth Swann, a filha do governador que se torna uma pirata destemida. O que ela não sabia era que essa aventura também traria desafios que iam muito além das telas. Naquela época, Johnny Depp já era uma lenda de Hollywood. Conhecido por se entregar completamente a personagens excêntricos, ele era admirado e temido na mesma medida. Sua reputação nos sets de filmagem era a de um gênio que vivia em seu próprio ritmo, imprevisível, intenso e às vezes intocável. Keira, por outro lado, ainda estava aprendendo a lidar com a política de uma grande produção de estúdio. A diferença de poder entre eles não se resumia apenas à idade. Era uma questão de legado. A química inegável entre os personagens já era evidente desde o início das filmagens. A audácia de Elizabeth Swann e a desordem do capitão Jack Sparrow eram literalmente as ondas mais insanas na tela. Keira interpretava cada cena com rigor e precisão, enquanto Johnny era um freestyler. Para Keira, acostumada ao estilo de atuação tradicional, era ao mesmo tempo emocionante e assustador. Você nunca sabia o que Johnny faria em seguida. Um membro da equipe disse certa vez que ele improvisava, desafiava e testava as reações de todos. Essa era a sua magia e o seu caos. Inicialmente, Keira admirava essa atuação espontânea. Ela era muito jovem, influenciada e ávida por aprender. Era como presenciar uma demonstração ao vivo de carisma ao observar Depp em ação. Mas, com o passar do tempo, ela sentiu cada vez mais a presença da hierarquia tácita que governava todo o ambiente. Depp era o governante que não podia errar. Sempre que ele tomava uma decisão ou mudava uma cena, todos os outros simplesmente o seguiam. Um filme com uma tensão latente, que, no entanto, alcançou um sucesso inacreditável. Piratas do Caribe se tornou um sucesso instantâneo e o estrelato de Keira Knightley disparou. Indicações a prêmios, capas de revistas e a opinião pública a consagrando como um dos talentos mais brilhantes de Hollywood vieram junto com ela. Mesmo assim, ela tinha que lidar com os tapetes vermelhos e toda a pressão que acompanhava o fato de ser a mais jovem em uma equipe de profissionais experientes. E, ao mesmo tempo, ela tinha que presenciar e, às vezes, vivenciar comportamentos que não entendia ou com os quais não se sentia confortável. Olhando para trás, Keira sente-se como se estivesse entre duas forças opostas, admiração e inquietação. Foi uma experiência incrível, de fato, contou ela. Mas, ao mesmo tempo, aprendi muito rapidamente o quão pequena você pode se sentir dentro de uma máquina tão gigantesca. Essa máquina não era apenas o filme, era também a hierarquia, o estrelato e as leis não escritas do silêncio que mantinham todos sob controle. O que começou como uma aventura inocente para uma jovem atriz a bordo do Pérola Negra, logo mergulharia em águas mais turvas, onde a admiração se encontrava com a incerteza e a linha entre atuação e realidade começava a se confundir. A aura do Capitão Jack. Quando Keira Knightley conheceu Johnny Depp pela primeira vez, ela conheceu uma lenda. Na época, Depp não era apenas um ator. Ele era o enigma de Hollywood. Um homem que construiu sua reputação interpretando desajustados, forasteiros e rebeldes. Seus olhos carregavam um perigo silencioso, e sua voz, aquele tom grave e arrastado, podia transitar entre o humor e a ameaça num instante.
Para todos ao seu redor, ele era ao mesmo tempo mistério e magnetismo, um homem que atraía as pessoas enquanto as mantinha intrigadas. E no set de Piratas do Caribe, esse magnetismo se tornou uma força à parte. Kira tinha apenas 19 anos. Johnny, 40. Seus mundos não poderiam ser mais diferentes. Depp tinha décadas de fama em seu currículo. Edward Mãos de Tesoura, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Donnie Brasco, uma carreira que o tornava intocável. Quando ele chegou ao set como Capitão Jack Sparrow, a equipe não viu apenas um ator, viu um ícone reescrevendo as regras do filme a cada cena. Sua arrogância, suas improvisações imprevisíveis, até mesmo seus silêncios entre as tomadas, tudo tinha peso, e esse peso ditava o tom para todos os outros. Ao que tudo indica, o processo criativo de Depp foi em parte genialidade, em parte caos. Ele reinventou Jack Sparrow completamente, ignorando os roteiros iniciais e as expectativas da Disney. Ele arrastava as palavras, tropeçava nas falas e deu ao pirata um ritmo quase de bêbado que deixou os produtores nervosos a princípio, mas que o público acabou adorando. Ninguém poderia ter interpretado Jack como Johnny, diria Kira mais tarde. Ele pegou algo que poderia ter sido um desenho animado e deu vida a isso. Mas por trás de todos esses elogios havia a consciência do poder que ele realmente tinha. No set de filmagem, quando Depp falava, tudo parava, os diretores se ajustavam, as cenas mudavam. Não era por medo, era respeito misturado com incerteza. Seu charme não era do tipo caloroso, era o tipo hipnótico que deixava todos ligeiramente desestabilizados. Para Kira, essa aura em particular era ao mesmo tempo atração e medo. Em entrevistas anos depois, ela confessou que, na maioria das vezes, era ele quem demonstrava a intensidade que a deixava maravilhada. Contracenar com ele era como um teste. Cada tomada de ensaio ao ar livre com alguém que jamais se repetia da mesma forma. Depp, por vezes, criava momentos completamente novos com reviravoltas imprevisíveis e introduzia humor com seu corpo ou mudanças de humor que não estavam no roteiro. Havia momentos em que essa imprevisibilidade transformava o set em um lugar cheio de vida. Por outro lado, havia situações tensas. Não abertamente, mas alguns membros da equipe confessaram que o humor de Johnny era o que determinava o ritmo de trabalho. Se ele estivesse de bom humor, o dia logo terminaria em meio a risos e criatividade. Se ele estivesse em silêncio, o ambiente todo ficava quieto. Ele era aquela pessoa que conseguia mudar o clima sem dizer uma palavra. Uma fonte interna narrou. Kira aprendeu e se adaptou rapidamente. Ela imitava seus lampejos de criatividade, coordenava suas vibrações com as dele e encontrava maneiras de usar sua insegurança como fonte de inspiração para sua própria atuação. Essa adaptabilidade era o escudo dela. Mesmo assim, ela não pôde deixar de notar a distância que se formava entre eles. A maneira como certas pessoas lidavam com ele era cautelosa, como se temessem ser dominadas. Eles estavam em lados opostos da escala de poder, mas ela sempre falava bem dele. Seus comentários sobre o passado, mesmo agora, ainda são muito ponderados, respeitosos e cuidadosos, mas as indiretas são óbvias. O charme de Depp não era apenas algo a ser admirado, era algo que se tinha que suportar. A química entre eles em cena era inegável. No entanto, fora das telas, a dominação era evidente. Johnny era o ator principal, o protagonista, o nome que tinha o poder de influenciar toda a produção. Kira, mesmo com sua ascensão meteórica, ainda estava aprendendo a se manter firme nesse campo gravitacional. O que ela não sabia então era que o charme que admirava revelaria, com o tempo, uma complexidade sombria que ela não conseguiria mais ignorar. Uma leve sensação de inquietação. Enquanto as câmeras filmavam e as ondas quebravam contra o Pérola Negra, havia risos, música e a magia do cinema se formando. Mas, por baixo da superfície, Keira Knightley começou a sentir algo mudar. Algo que ela não conseguia nomear a princípio. Não se tratava de um incidente ou confronto isolado. Era uma série de momentos sutis, pequenos o suficiente para passarem despercebidos, mas marcantes o bastante para deixar marcas. O tipo de coisa que não vira manchete, mas permanece com você muito depois do diretor gritar "Corta!". No set de filmagem, Johnny Depp era a força gravitacional. Seu charme era inebriante, mas também imprevisível. Num dia, ele era afetuoso, gentil e brincalhão com a equipe. No dia seguinte, estava distante, perdido em seu próprio mundo. Para uma adolescente ainda se adaptando à indústria, essa volatilidade era confusa. Kira admirava seu talento. Como não admirar?
Ele era o Capitão Jack Sparrow, um personagem que ninguém mais poderia ter criado. Mas essa admiração aos poucos se misturou com uma certa inquietação, à medida que ela percebia como o clima no set podia mudar facilmente dependendo dele. Havia dias em que ele entrava sorrindo, e a energia se elevava instantaneamente. Em outros dias, o clima ficava tenso. Os membros da equipe baixavam a voz, os olhos atentos a qualquer sinal. Kira se lembrava de como até o silêncio parecia mais pesado quando Johnny estava num dia ruim. Quando a pessoa que está no topo da lista de chamadas muda, tudo muda, disse ela certa vez numa entrevista, não como uma acusação, mas como uma observação que aprendeu ainda jovem. E havia as piadas, algumas engraçadas, outras nem tanto. O humor de Depp podia ser sombrio, mordaz e imprevisível. Por vezes, seus comentários casuais ultrapassavam a linha tênue entre o brincalhão e o desconfortável. Kira ria deles, em parte por nervosismo, em parte por respeito ao seu status. Ninguém queria ser aquele que não sabia levar uma piada na esportiva. No entanto, esses pequenos momentos se acumulavam. Era a maneira como as fronteiras se diluíam em nome da arte, ou como um comentário ousado era relevado por causa de quem o fez. O aspecto glamouroso de filmar no Caribe também vinha acompanhado do aspecto de isolamento. As longas horas de trabalho, o calor e a fadiga se misturavam, formando uma única experiência. Não havia mundos separados para o elenco e a equipe, apenas um pequeno mundo fechado onde os rumores circulavam rapidamente e a falta de espaço era algo cotidiano. Kira logo percebeu o quão pouca privacidade tinha. Observou como todos tratavam Depp com grande respeito e como a equipe estava sempre pronta para servi-lo. Aos 19 anos, ela não possuía o vocabulário necessário para descrever essa diferença de poder. Em vez disso, ela ficava com a sensação às vezes de que algo estava errado. Ela se concentrava nos diálogos, nas provas de figurino, na coreografia das lutas, em tudo que pudesse ajudá-la a manter o controle de sua pequena parte no caos. Suas interações com Johnny se tornaram nada menos que uma coreografia meticulosa. Quando ele estava no personagem, ela acompanhava sua energia. Quando ele estava frio, ela se mantinha distante. Não era medo, mas sim instinto de autopreservação. Você aprende a entender as pessoas rapidamente, ela admitiria mais tarde, especialmente se você é jovem e tenta não pisar no pé de ninguém. Mesmo assim, Kira não era cega para a verdade. Ela tinha um talento especial para perceber quando a linha entre atuação e vida real começava a se confundir. As cenas que pareciam fazer parte do personagem de Jack Sparrow, o pirata bêbado e charmoso, eram aquelas em que o comportamento imprevisível de Depp deixava de ser apenas atuação e se tornava real. Ela jamais usaria o termo abusivo para descrever sua situação. Não foi tão fácil. Foi o acúmulo de 1000 situações minadas que juntas criaram uma pressão silenciosa, a sensação de que ela estava em um lugar onde o chão podia ruir a qualquer momento. O que ela não sabia era que os piratas não moldariam apenas sua carreira. Moldariam também sua compreensão de poder, silêncio e o preço de fingir que tudo estava bem quando não estava. Cenas tensas. Há momentos em todos os filmes que testam a concentração de um ator. Cenas que confundem a linha entre atuação e espaço pessoal. Para Keira Knightley, Piratas do Caribe teve mais do que alguns desses momentos. A produção foi gigantesca, as apostas enormes, e as câmeras raramente paravam de filmar. Mas por trás das lutas de espadas, de tirar o fôlego e das vistas marítimas deslumbrantes, havia tomadas que a deixavam inquieta, emocionalmente exausta, e às vezes sem saber onde terminava o profissionalismo e começava o desconforto. Desde o início, o processo criativo de Johnny Depp foi diferente de qualquer outro. Ele gostava de experimentar, de distorcer uma cena até que ela parecesse viva, mesmo que isso significasse se desviar do roteiro. Por vezes, as suas improvisações eram brilhantes. O tipo de momentos imprevisíveis que tornaram o Capitão Jack Sparrow icônico, mas para Kira, esses mesmos momentos também podiam parecer intrusivos. Nunca se sabia bem o que ia acontecer quando a câmera começava a filmar, recordou um membro da equipe. Ele mudava o tom, acrescentava falas, ou aproximava-se mais do que qualquer um esperava. Todos simplesmente acompanhavam. Uma cena em particular tornou-se um teste silencioso à sua compostura. O guião exigia uma interação próxima entre Jack e Elizabeth, divertida e repleta de tensão. Mas quando Depp alterou a energia no meio da cena,
intensificando a paquera mais do que o ensaiado, ela foi pega de surpresa. Kira não saiu do personagem. Manteve a calma, disse suas falas e seguiu em frente. Quando o diretor gritou, "Corta!", ela riu como uma profissional. Mas depois admitiu que a cena mudou de uma forma que não estava planejada. Não foi escandaloso, apenas perturbador. Um lembrete de que a espontaneidade às vezes lhe custava caro. Em outros dias, a tensão não era sobre a proximidade física, mas sobre a própria atmosfera. O humor de Depp podia mudar drasticamente. Algumas manhãs ele chegava cheio de charme, provocando todos em seu caminho. Outras vezes ele vagava pelo set silenciosamente e indecifrável. Quando isso acontecia, toda a equipe ajustava seu ritmo. Kira costumava descrever entrar em cena como pisar em terreno incerto. Ela nunca sabia com qual versão de seu colega de elenco estaria contracenando. O mesmo valia para a exaustiva cobertura da mídia. O sucesso do primeiro filme criou uma situação em que cada sequência teria que lidar com mais pressão, mais entrevistas, maiores expectativas e mais fofocas sobre ela com Depp e o colega de elenco Orlando Bloom. Mas Kira não era diferente dos outros, que estavam sempre sorrindo e dando declarações polêmicas. Ela estava apenas fazendo o trabalho difícil, tentando encontrar seu caminho em meio à complexidade de contracenar com um homem cujo carisma ofuscava todos na sala. Era difícil não se perder em sua órbita, revelou uma fonte. Ele tinha esse poder de atração. O público não podia negar a química entre eles. No entanto, fora das telas, isso precisava ser trabalhado. Kira dominou a arte de transmitir respeito, ao mesmo tempo que se controlava para não se deixar levar pela energia de Depp, como um King Kong. Ela soube usar a situação a seu favor, sendo a força imprevisível e dominante no set. Ela podia ser subjugada no minuto seguinte, usando essa força a seu favor, assim como outros faziam o contrário. Ela era incrivelmente equilibrada para alguém tão jovem, disse um membro da equipe de produção. Era possível perceber que ela escolhia quando falar e quando permanecer em silêncio. Era como uma armadura. Não eram as cenas em si que eram difíceis, mas sim o silêncio que se seguia. A indústria cinematográfica recompensava a perseverança, a capacidade de ignorar, de rir em vez de perguntar, de usar o desconforto como máscara. Kira fazia tudo isso não por inexperiência, mas sim porque percebia como a reputação de uma jovem atriz podia ser facilmente arruinada em Hollywood. Após muitos anos, ao refletir sobre o assunto, ela não se concentrou na raiva ou no remorso. O que permaneceu com ela foram as delicadas lições sobre poder, controle e o preço de ser fácil de lidar. As cenas mais exigentes não apenas desafiaram sua atuação, como também a ensinaram quando falar, quando proteger seus limites e como se manter firme em meio ao caos alheio. O custo do silêncio. Em Hollywood, o silêncio muitas vezes fala mais alto. Para Keira Knightley, esse silêncio se tornou tanto um escudo quanto um fardo. Durante os anos de Piratas do Caribe, ela falou muito pouco publicamente sobre suas experiências no set. Ela elogiou o elenco, a equipe e o talento extraordinário de Johnny Depp. Mas o que ela não disse, as pausas entre suas palavras contavam sua própria história. O silêncio para ela não era ignorância, era sobrevivência. Kira tinha 19 anos e trabalhava entre homens experientes em um ambiente onde charme e hierarquia muitas vezes se confundiam. A regra não escrita era simples: mantenha a paz, entre no jogo e não cause problemas. Ela observava como os outros lidavam com as mudanças de humor de Johnny, como a equipe ria de sua imprevisibilidade ou justificava seu comportamento como parte do processo criativo. Não era maldade, era algo sistêmico. A indústria era construída sobre a ideia de que o talento justificava o desconforto e esperava-se que os jovens atores o suportassem. Kira disse certa vez, em uma entrevista anos depois, que se sentia sortuda por ter trabalhado com Johnny. E ela falava sério, mas seu tom, cauteloso e ponderado, insinuava uma verdade que ela não conseguia articular completamente na época. Ela respeitava a arte dele, sim, mas também aprendeu cedo o quanto o poder pode distorcer os limites normais. Não se tratava de confronto. Era o cálculo silencioso de quando falar poderia custar mais caro do que ficar em silêncio. Toda jovem atriz conhece esse cálculo. Um comentário errado, uma citação mal interpretada, poderia definir uma carreira. Kira tinha acabado de começar a construir a sua. Ela estrelava filmes de grande sucesso, desfilava em tapetes vermelhos e era considerada a nova queridinha de Hollywood. Esse tipo de holofote não perdoou Descent. Então, ela sorriu nas entrevistas, desviou de perguntas difíceis e redirecionou os elogios para o elenco. Era mais fácil assim.
mais seguro. No entanto, o silêncio tem seu preço. Pode corroer gradualmente a autoestima, transformar a admiração em medo e até mesmo fazer com que as interações mais leves pareçam um fardo. Kira tornou-se excessivamente consciente de sua imagem, tomando muito cuidado com suas palavras, movimentos e com as pessoas com quem se relacionava. Cada revelação sobre as peculiaridades de Johnny ou sua intensidade era um lembrete de que sua identidade estaria sempre entrelaçada com a dele, quer ela gostasse ou não. Anos depois, Kira ainda precisava falar sobre sua experiência como pirata, e o fazia com gratidão, mas também com um alerta. Foi uma grande experiência de aprendizado, disse ela, mas era um mundo estranho para se crescer. Ela não entrou em detalhes, mas a forma como se expressou demonstrava que era intencional. A estranheza não estava relacionada ao status de celebridade, mas sim a aprender a sobreviver em uma hierarquia onde as opiniões mais estridentes raramente eram questionadas. Há um lado trágico nisso tudo. O glamour e tudo mais, a franquia teve que pagar por algo menos óbvio. Sua doçura, sua espontaneidade e talvez até um pouco de sua jovialidade. Ela amadureceu mais rápido do que pretendia, não por causa da fama, mas porque teve que dominar a arte da diplomacia emocional. Você tinha que saber como manter as pessoas felizes. Ela relembrou mais tarde sobre seus primeiros dias em Hollywood. Era assim que você sobrevivia. A ironia é que Piratas do Caribe a transformou em uma estrela e, ao mesmo tempo, lhe ensinou o lado negativo da fama. O preço do silêncio não se media em escândalos ou manchetes. Media-se no peso que ela carregava, no conhecimento de coisas que não podia dizer e na elegância necessária para permanecer calada. Enfim, por que ela fala agora? Por quase 2 décadas, Keira Knightley manteve suas memórias dos tempos de Piratas do Caribe seladas por trás de palavras cuidadosamente escolhidas e sorrisos polidos. Ela nunca se juntou ao alvoroço, nunca alimentou rumores, nunca participou de brigas públicas. Mas nos últimos anos, algo mudou. O silêncio que antes a envolvia como uma armadura começou a pesar mais do que a verdade. E quando finalmente falou, ponderada, reflexiva e honesta, não foi por raiva, mas sim por clareza. Keira cresceu numa época em que se esperava que as jovens mulheres em Hollywood fossem dóceis. Quando filmou Piratas do Caribe pela primeira vez, tinha apenas 19 anos e se via num set dominado por homens, cercada por produtores, executivos e colegas de elenco que tinham muito mais poder do que ela. A decisão de Keira de falar não tinha a ver com reviver a dor, tinha a ver com contexto. Ela acompanhou a evolução das conversas em Hollywood, o movimento #MeToo, as discussões sobre a dinâmica de poder, o lento desmascaramento do que as mulheres haviam suportado em silêncio por décadas. Isso a fez perceber que o que antes parecia normal nunca foi realmente aceitável. Sua versão mais jovem talvez não tivesse as ferramentas para contestar isso, mas sua versão mais velha se recusava a continuar fingindo que silêncio era sinônimo de paz. Eu era muito pequena, ela recordou com ternura durante uma reflexão recente. E quando se é criança num ambiente assim, você se torna um adaptador em vez de um questionador. Essa frase por si só já era bastante impactante. Não se tratava apenas de um colega de elenco. Tratava-se de todo um sistema que normalizava o desconforto sob o disfarce da arte. Johnny Depp também era fruto desse sistema, brilhante aos olhos dos outros. Embora às vezes até mesmo seu comportamento os deixasse desconfortáveis. As reflexões de Keira eram enraizadas na empatia, não apenas por sua versão mais jovem, mas também por outras pessoas que passaram pela mesma experiência de silêncio. De fato, ao falar, ela não estava apenas reescrevendo a história, mas também reivindicando seu papel nela. Não se trata de culpar ninguém, observou ela em outra entrevista. Trata-se de honestidade. Trata-se de dizer como as coisas eram, sem disfarçá-las. Suas palavras eram poderosas não pelo conteúdo, mas pela maneira como foram proferidas, com contenção, graça e convicção. Não houve uso de táticas de choque da parte dela. Em vez disso, ela apresentou a verdade como um ponto de vista. Ela reconheceu a dificuldade de trabalhar com Johnny Depp. Ele era por vezes inspirador e difícil, magnético e volátil. Era uma combinação muito peculiar de admiração e desconforto. Ela comentou: a atração era tão forte que era impossível não se envolver. Mas ao mesmo tempo você tinha consciência de que estava muito perto das chamas. Falar abertamente agora, depois de todos esses anos, não é uma rebeldia.
mas sim uma forma de encerrar esse ciclo. E ao quebrar o silêncio, ela não está apenas falando do passado. Ela está reescrevendo o que significa força em Hollywood. Legado, reações e seguir em frente. Quando Keira Knightley finalmente se abriu sobre sua experiência no set de Piratas do Caribe, o mundo ouviu atentamente, não porque ela estivesse fazendo acusações ou buscando atenção, mas porque suas reflexões carregavam algo mais profundo, perspectiva. Numa indústria obcecada pelo sensacionalismo, a honestidade dela era discreta, ponderada e inegavelmente humana. O que ela disse não foi explosivo. O que tornou suas palavras poderosas foi o quanto ela não precisou dizer. Os fãs logo revisitaram os filmes antigos, reassistindo as cenas dela com Johnny Depp sob uma nova perspectiva. Alguns disseram que suas palavras lançaram luz sobre o que significava ser uma jovem mulher cercada por fama, poder e imprevisibilidade. Outros defenderam Depp, interpretando suas reflexões como nostalgia e não como crítica. Mas o que a maioria concordou foi que a voz de Keira, calma, reflexiva e sábia, ofereceu um lembrete necessário de como Hollywood funcionava antigamente nos bastidores. Seus comentários não provocaram indignação, mas sim conscientização. Ela não estava reescrevendo o legado de Piratas do Caribe, mas sim reformulando-o. Para muitos, a franquia sempre foi sobre aventura, fantasia e escapismo. Mas a visão de Keira revelou a dinâmica do mundo real por trás das câmeras. Isso lembrou às pessoas que até mesmo os maiores sucessos de bilheteria são construídos sobre interações humanas. Algumas brilhantes, outras complicadas e outras ainda silenciosamente dolorosas. Os fãs de Johnny Depp, protetores como sempre, dissecavam cada frase dela, mas nem eles puderam negar sua elegância. Ela nunca o atacou, nunca usou seu nome para gerar controvérsia. Em vez disso, falou a partir de sua experiência sobre desequilíbrio, não sobre traição. Sua reflexão tornou-se parte de uma conversa mais ampla sobre o que significa crescer em um sistema que recompensa o silêncio e pune a honestidade. Basicamente, a narrativa de Keira se entrelaçou com o tema dos piratas. Refletia também fortemente as jovens mulheres de sua época. Aquelas que entravam em Hollywood numa época em que o silêncio era a única forma de expressão, aquelas que sentiam desconforto e se resignavam a isso como parte do trabalho. Para cada comentário de Keira registrado pelos repórteres, havia pelo menos centenas de atrizes que assentiam silenciosamente em concordância por já terem estado em seu lugar. Através de sua voz rouca, ela revelou as dores não ditas de muitos atores e atrizes. Além disso, enquanto falava, ela fazia algo que transcendia este mundo, mudando seu próprio legado. Keira Knightley já não era a atriz que causara grande impacto com seu papel como Elizabeth Swann, a heroína confinada em um espartilho e parceira de um charmoso pirata. Ela havia se tornado a mulher de quem a sociedade eventualmente precisaria, capaz de confrontar seu momento decisivo e falar a verdade sobre ele, por mais complexa que fosse a situação. Entrevistas posteriores a revelaram como uma pessoa grata e não amargurada. Aquele período foi um aprendizado completo para mim. Aprendi a me adaptar a novas circunstâncias, a defender meus interesses e a me expressar. Ela mencionou que o passado não era o principal problema, mas sim a importância da compreensão. Ela comentou que o filme Piratas do Caribe abriu um mundo de possibilidades para ela, mas também a fez perceber como a fama pode ser passageira quando o poder não é compartilhado igualmente. Atualmente, os filmes de Keira continuam instigantes, pois ela opta por trabalhar apenas com aqueles que abordam a complexidade da mulher em um mundo dominado por homens. Desejo e Reparação, O Jogo da Imitação e Colette estão entre os filmes que a mostram assumindo papéis mais desafiadores depois de aprender a impor limites. Prefiro papéis em que as mulheres estão no controle de suas histórias, ela já disse, e esse tema parece ser o fim da sua história de piratas. A história de Keira Knightley nos lembra: a fama não apaga o atrito, e o silêncio muitas vezes esconde o preço. O que ela revelou muda a forma como vemos não apenas os piratas, mas todos os conjuntos construídos sobre desequilíbrios de poder. O que você acha que aconteceu por trás daquelas cenas icônicas? E o que devemos aos atores que finalmente se pronunciam? Deixe sua opinião nos comentários. Se quiser mais análises aprofundadas de histórias não contadas de Hollywood, inscreva-se e fique por dentro das novidades.